Meus amados, meus queridos, vamos iniciar a meditação da Palavra de Deus. Queremos continuar meditando, compartilhando. Estamos no top 3 falando de costumes e queria avançar em outras passagens bíblicas de acordo com o que estamos meditando, falando sobre costumes. E queríamos avançar adiante em outras orientações bíblicas, mas aí veio algo de Deus nesta manhã ao nosso coração, ainda em 1 Coríntios, na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33, e queremos ainda nessa reflexão falar de costumes, como temos meditado, pela graça e misericórdia de Deus. E a palavra do Senhor, a profundidade da palavra da sabedoria de Deus é inesgotável, é infinita. Cada vez que se meditar na orientação do Espírito, o Espírito vai dar direção e rumo para as nossas vidas. Sabemos que, como temos meditado, que escolha não é fácil de se tomar, mas é possível fazer escolha na vida, ou agradante diante dos olhos de Deus, ou desagradante, mas uma coisa se faz. E neste momento queremos compartilhar do que Deus já trouxe ao nosso coração, dentro deste assunto costumes, que Deus ele chama a atenção de uma pessoa, de uma congregação e de uma nação. Moisés viveu a sua vida, foi adotado como filho da filha de Faraó e cresceu no palácio, no Egito, estudando as ciências do Egito e se preparando ali até como era ele para ser o sucessor, o rei do Egito, governador naqueles dias. Após aquele morrer, ele era o primogênito, ele era o herdeiro para sentar no trono. Só que Moisés, ele era israelita, ele tinha sangue do povo de Israel nas suas veias. E Deus tinha um propósito com ele desde o seu nascimento, desde o ventre. Toda a trajetória dele foi Deus cuidando dele para na frente usar ele para determinado obra que Deus tinha para ele realizar. E em todo aquele processo ele cresceu, se desenvolveu, ali naqueles costumes do Egito, estudando as ciências do Egito, e todo aquele preparo que tinha baseado nos costumes que eles tinham, Moisés foi por aí. Mas Deus que inverte todas as coisas e tem o domínio absoluto, já tinha estabelecido um propósito com ele dentro do ventre da sua mãe. Ele poderia até não entender aquele processo, mas era Deus cuidando dele para mais na frente usar ele para devido ao propósito que Deus tinha. E aí a coisa começou a desandar. Moisés começou a ver coisas que ele não tinha visto anterior, porque isso acontece. O processo da mente dele começou a processar informação diferente. E ele descobriu que aquele povo hebreu era família dele. E de certa vez estava lá dois israelitas discutindo. Isto já depois que tinha acontecido aquela discussão com um egípcio maltratando um hebreu, e ele já sabia. Então ele
mata aquele egípcio para defender o hebreu, que era da sua família, e oculta o corpo. Só que o israelita, o hebreu, viu e sabia do acontecido. E foi se passando os dias, quando depois ele se deu de fato com já era dois irmãos, ou dois israelitas discutindo, e ele foi tentar acalmar de forma como ele tinha feito lá para defender, mas ali no caos ele estava entrando naquela situação para acalmar os nervos daqueles dois israelitas que estavam discutindo. Só que aconteceu o que ele não esperava. É que quando ele entrou naquela situação para aconselhar aqueles dois hebreus, um se revoltou e disse assim: quer ser tu o nosso juízo? Quer fazer conosco como tu fez com o egípcio? Matou e escondeu, ocultou o corpo? E aí isso se espalhou por todo o Egito. E aí veio o problema para Moisés ser a causa dele abandonar todos aqueles costumes, toda aquela ciência que tinha estudado lá no Egito, porque Deus estava intervendo, quando às vezes ele nem pensava que era uma intervenção divina, que Deus estava permitindo aquilo para marcar a vida dele. E de forma que quando veio a saber ao governo do Egito, aí já procuraram a vida de Moisés, e ele não achou outra senão fugir pelo deserto. E saiu naquele deserto. E Deus ia na direção, porque poderia até ele pensar que não, Deus não estava no controle, porque até ali ele não sabia muito de Deus, não. O que ele sabia mesmo era do Egito, das ciências do Egito. Mas Deus é Deus. Ele apaga o que não agrada a ele de dentro do ser humano e coloca uma coisa nova. Então ele foi viajando, viajando, viajando e chegou no destino certo e foi chegar na casa de um homem de Deus, chamado que era era um sacerdote. E ali foi bem recebido. Casou-se com a filha de um homem de Deus. E ali ficou por ali, trabalhando, pastoreando as ovelhas. Só que ele não sabia o que estava para acontecer. E estava lá, próximo ao monte Horebe, cuidando das ovelhas. E quem sabe ele poderia pensar que ninguém estava vendo ele. Mas aí, de repente, ele percebe-se uma salsa que não tinha vida num deserto, em chama, e quando ele se olhou que ele tinha coragem, ele não era bestão, era treinado, se virou e olhou para aquela salsa em chama e não se consumia, disse: que negócio é esse? E se direcionou para aquela salsa. Vou ver de perto o que é isso. E quando ele se direcionou, ele já foi surpreendido ouvindo uma voz: Moisés, Moisés, tira o sapato dos pés, porque o lugar que tu está é santo. Oh, glória a Deus, o lugar é santo. Então, até de Deus, para a gente se aproximar, tem que ter cuidado. E imagina você andar com todo tipo de pessoa. O tempo já se esgotou, não tem como continuar. Mas eu quero lhe dizer, até de Deus, para a gente se aproximar, para andar com Deus, tem que tomar atitude. Tem que abrir mão dos costumes que não agradam a ele, das coisas que não se agradam, dos hábitos que a pessoa tem, que vem de onde não tem nada a ver com Deus, e tem que jogar para trás, se quiser ter experiência com o grande, com o poderoso. Se não quiser, pois de outra forma não tem como ter experiência com este Deus. Tem que fazer isso em nome de Jesus. Até a próxima.